Domingo passado nós começamos uma mensagem num livro maravilhoso das Escrituras Sagradas, que tem como título ou como tema, Vinde ao Banquete. Eu quero convidar você novamente a abrir sua Bíblia, no mesmo capítulo que nós abrimos semana passada. Quem lembra? Todos lembram, né? Amém ou misericórdia? Todo mundo lembra? Menino, a idade vai chegando, o Alzheimer também, né? Mateus capítulo 22, queridos, veja aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 22 fala sobre o grande banquete do Filho, né? Mateus capítulo 22, vamos ler. Benjamin. Acharam? Vamos ler juntos. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está próximo, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviram: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Baixe sua cabeça, feche os olhos e diga a Deus: eu quero estar entre os escolhidos. Eu quero estar entre aqueles que são chamados pelo Senhor para te servir. Diga para Deus. Diga para Deus que você não quer estar entre aqueles excluídos que vão para o céu, que não vão para o céu. Você quer estar entre os escolhidos. Peça a misericórdia de Deus. Peço o auxílio do Espírito de Deus. Que o Senhor venha falar com nossas vidas nesta noite. Que todos nós venhamos a compreender as coisas misteriosas e maravilhosas da palavra de Deus para nossas vidas. Que o Senhor venha tirar toda barreira da nossa mentalidade, para que possamos compreender a grandeza da palavra do Senhor para nossas vidas. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado nós falamos sobre algo muito importante. Falamos que Jesus já vinha falando com os fariseus desde o capítulo 21, esclarecendo a questão da autoridade de Jesus. E aí falamos que era importante esta parábola, porque ele
cita parábolas para ensinar coisas que para o homem são muito complexas. Mas com parábolas elas se tornam mais simples de entender. E o que é interessante nesta parábola do banquete é que na parábola fala de um rei, de um reino, de um filho de um rei, um filho do rei, e de convidados. E como Jesus estava falando com os fariseus, os mestres da lei, né, e o príncipe dos sacerdotes, ele deixou claro que eles também, com quem Jesus estava falando, eram convidados. Mas só que nós vimos que o coração desses homens era tão duro, que, como diz o final do versículo 3, eles não quiseram ir. Né? E eu vou ser sincero com você, eu vou tentar sair do versículo 3 e fazer o link com o versículo 4, mas tem muita coisa preciosa do reino de Deus nesse versículo 3 ainda. A primeira coisa a ser salientada nesta parábola de Jesus, sabe o que é? É que quando você lê, você vê a paciência de Deus. Você vê como Deus é paciente enviando várias vezes os seus servos. A paciência e a persistência do rei é demonstrada nesta parábola de Jesus. Afinal, esta parábola ela serve para isso, para mostrar coisas que nós não temos entendimento se Deus viesse explicar para nós. O Paulo dizia que as coisas de Deus são inescrutáveis, são grandiosas para caber na nossa mente que tamanho de amendoim. Nós precisamos ter a palavra de Deus para compreender Deus. Vai entender em sua totalidade? Não. Tem gente que diz assim, a Bíblia fala tudo sobre Deus. Não. Deus não cabe num livro desse. Deus não cabe num livro desse. É por isso que eu não posso ser bibliolatra. Entendeu? Eu não posso idolatrar a Bíblia. Que a Bíblia é um instrumento de Deus. Ela não é Deus. Deus é uma pessoa. Esse é o livro de Deus. Amém? Vocês viram alguma vez o Moisés dizendo assim, adore o meu cajado? Hã? Mas o cajado era considerado cajado de Deus. Estão entendendo? Nada, nenhum instrumento deve ser idolatrado. Somente Deus deve ser adorado. Amém? E hoje eu vou fazer a tentativa de dizer para você, fazer um link entre o versículo 3 e o versículo 4, né? A minha tentativa hoje é de tornar claro o que Jesus queria dizer com cada palavra desse maravilhoso texto que tem tanto a nos ensinar. Não desmarque Mateus capítulo 22 e veja sua Bíblia no Salmo capítulo 103 e vamos ler algo sobre a paciência de Deus. Salmo 103, versículo 8. Veja o que diz. Salmo 103, versículo 8. Vamos ler todos juntos, já que é um versículo bem pequeno e todos conseguimos ler juntos. Vamos ler juntos? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Vamos ler de novo? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Como é que fala de Deus como paciente? Ele é muito paciente. Amém? Deus está na sua vida? Amém? Então uma coisa que Ele vai ministrar à tua vida é você também ser muito paciente. O apóstolo Paulo, quando falou do amor de Deus, ele disse que o amor, a primeira característica que ele disse do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele disse que o amor é paciente. Amém? Então, chega para a pessoa estressada que está do teu lado e diga para ela, está vendo, irmão, o amor é paciente. Por que o amor é paciente? Porque Deus é amor e Deus é muito paciente. Amém? Por isso que quando Ele está nas nossas vidas, Ele não vai nos dando paciência. Amém?
E sabe quando é que Deus mais mostra a sua paciência em nossas vidas? Quando nós precisamos estar do lado de pessoas estressadas. Aí você precisa provar que realmente é paciente. Paciente segundo Deus, não paciente aquele que fica fervendo. Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. Não me deixa matá-lo. Né? Aí diz, eu sou paciente. Não, você já está querendo matá-lo. Quantos estão entendendo? Os judeus, eles compreendiam o que Jesus estava dizendo quando ele se referia à paciência de Deus, à longanimidade de Deus, à persistência de Deus em relação ao seu povo. Eles tinham confirmado em sua história, no decorrer da história judaica, o que era a paciência de Deus com o povo judeu. Afinal de contas, a gente, quando estava estudando o livro de Esdras, Neemias, a gente viu o quanto Deus é paciente, no meio de tantas ações miseráveis feitas de nossa parte. Deus tem demonstrado sua paciência com nossas vidas no meio de tanta teimosia, de tanta obstinação, de tanto orgulho pessoal. Deus mostra. Mas para que Deus faz isso? Por que Deus não elimina logo com todas as pessoas que tiram sua paciência? Por que Deus não acaba logo com os orgulhosos desta terra que insultam a Deus? Por que Deus não toma uma providência com os falsos profetas, com as pessoas que se declaram contra Deus, com aquelas pessoas que vivem pecando e não querem obedecer a Deus? Por que é que Deus tem paciência com essas pessoas? Para quê? Porque Deus tem demonstrado paciência com um povo tão difícil, porque o rei estava enviando várias e várias comissões de servos para convidar e reconvidar os convidados para o banquete do seu filho, e continuavam os servos voltando com más notícias, dizendo que os convidados não queriam vir. O que Deus queria demonstrar com tal atitude tão sofrida, de convidar as pessoas, sendo o rei de toda a terra, de convidar as pessoas e as pessoas negligenciarem o convite dele. O próprio apóstolo Paulo compreendeu e resumiu esta paciência de Deus com o seu povo em 2 versículos, lá em Efésios capítulo 2, veja comigo, Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim, acharam? Vamos ler juntos. Todavia, Deus, que é o quê? Pobre na misericórdia. Ele é o quê? Diga para o seu irmão, ele é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha como é que ele mostra a paciência dele, através da sua rica misericórdia, do seu grande amor conosco. Para Paulo estava claro que o fato de Deus ter convidado, falado, convocado, livrado, operado, profetizado no meio do povo de Deus em todo o decorrer de sua história, era uma grande prova de sua paciência e de sua misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta que significa sentir a miséria, olhar e sentir a miséria. E quando Deus diz que ele está tendo muita misericórdia, que ele é rico em paciência, que ele é rico em misericórdia, ele está dizendo assim: eu vejo a miséria da humanidade e eu ainda me compadeço. Eu vejo a miséria que o homem vive em seu pecado, atolado no pecado, e ainda tenho misericórdia dele. E Paulo vê a pessoa de Jesus no meio dessas comissões que são enviadas para convocar o povo. A manifestação da rica misericórdia de Deus e do seu grande amor, com que nos amou, como diz aqui Paulo, foi exatamente quando Deus, o Rei, nos deu o seu próprio Filho. A maior prova do amor de Deus para conosco é exatamente essa, quando Ele enviou o seu Filho e nos deu a maior prova de amor
de misericórdia com as nossas vidas. Jesus morrendo na cruz foi a maior prova de compaixão de Deus com a nossa miséria. Se retornarmos ao texto de Mateus capítulo 22, você vai ver no versículo 3, que os seus servos tinham sido convocados, enviou os seus servos aos que tinham sido convocados para o banquete. Não é assim que diz o versículo 3? É assim que diz? Haviam servos que foram. Aqui vemos uma primeira comissão de servos que foram enviados aos convidados. Diga para o seu irmão que está falando, aqui está a primeira comissão. A primeira comissão, preste atenção nisso. Aqui lá no versículo 4, versículo seguinte, olha só. Aí diz assim, ó, de novo enviou outros servos. Tem assim na sua Bíblia? Aí diga assim para o seu irmão, aqui está a segunda comissão. Não são os mesmos servos. Quantos estão entendendo? Está claro? Que não são os mesmos empregados do rei, são outros. São outros. O rei envia outra comissão com outros servos para realçar a urgência do convite para o banquete. Era comum entre os judeus que uma autoridade enviasse comissões e anunciasse em seus banquetes e convite aos convidados, não uma só vez, mas várias vezes, com o objetivo de realçar. Era uma demonstração de poder, de riqueza, de ênfase, de urgência do convite. Então, se convidava as pessoas semanas antes, depois quando chegava mais perto, vinha de novo o arauto dizendo que o convite ainda estava perto, está em tal hora, para que as pessoas não esquecessem a imagem do convite do rei, a urgência. Não era um convite comum, não era um convite opcional, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu quero ir. Não era um convite que poderia ser descartável ou ignorado. Era um convite que deveria ser atendido, porque não era um convite para atender um aniversário de 15 anos da mulher da esquina, era um convite do rei soberano. O que é demonstrado pelo texto é que há uma jactância. Vocês já ouviram essa palavra? Jactância é a atitude desse povo aqui em manifestar uma arrogância, uma alta opinião de si mesmo, uma vaidade, um orgulho em se achar melhor do que o rei. Então, eles mostravam que eles não iriam ao banquete se não fossem convidados várias e várias e várias vezes. Isso revela que suas ações eram ações de rebeldia, de insubordinação à autoridade do rei. E a pior coisa dentro de um reino é ter pessoas divididas. Jesus disse, um reino dividido ele não subsiste. Por isso que os reis, quando tinha uma facção, quando tinha uma turma que ia contra a vontade do rei, o rei mandava eliminar. Eram assim as ordenanças antigamente, porque ele sabia que aquilo poderia se proliferar no seu reino e destruir seu reino. Nenhum reino subsiste dividido. Qual é o significado de cada comissão? Qual é o significado de cada comissão que foi enviada para convidar esses convidados? Por que essas comissões eram tão importantes para Deus enviar ao povo? Nós vamos tentar ver hoje, pelo menos essa primeira comissão, do versículo 3. Essa primeira comissão aos judeus, como é demonstrado aí, ela mostra que esses homens eram do Antigo Testamento. Na parábola não diz. Jesus explicou poucas parábolas, mas é muito claro que a primeira comissão descrita na parábola tinha a ver com o Antigo Testamento. É a comissão que tomou forma através dos profetas, como Moisés,
como Samuel, como Elias, Isaías, Jeremias e outros profetas descritos no Antigo Testamento. De acordo com as Escrituras Sagradas, esta comissão apresentava a vontade de Deus ao povo de forma geral. A mensagem vinha diretamente de Deus para o povo. Por isso que você lê no Antigo Testamento muitas vezes, principalmente em Moisés, os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, porque eram a vontade de Deus descritas para o povo de uma forma geral. Foi o próprio Deus quem chama essas pessoas usadas por ele no Antigo Testamento, para falar ao povo a vontade dele. Lembra, Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus mesmo chamou Abraão, Deus mesmo chamou Isaque, mesmo Isaque sendo filho de Abraão, Deus chamou Isaque, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 24, o Deus Todo-Poderoso chamou o próprio Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, do 13 ao 15, e Deus vem também chamando o Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, então você vê que é o próprio Deus que se encarrega desses servos. Então esta primeira comissão são de homens no Antigo Testamento, usado por Deus para levar a mensagem de Deus, para manter as promessas de Deus. Foi o próprio Deus que fez um pacto com o seu povo, como diz Deuteronômio capítulo 4, do 9 ao 13. Se você vê, ele diz lá em Deuteronômio: reúna todo o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer enquanto viverem nesta terra e ensinarem a seus filhos. É isso que diz lá em Deuteronômio. Então é importante você perceber que Deus sempre quis reunir as nações, os povos, as pessoas para ouvirem a sua palavra. Mas qual foi a ação do povo? Eles quiseram ouvir? Jesus disse que eles não quiseram nem ir. A mensagem destes homens de Deus que eu falei aqui era uma mensagem geral de Deus para todo o povo. Algumas vezes foi bem específicas a um indivíduo. De uma forma comum, era normal falar para todos. Quando o profeta dizia que havia pecado, não era o pecado de um, havia pecado no meio de todos. Quando Jonas saiu para declarar pecado de Nínive, não falou do pecado de uma pessoa, ele falou da cidade como um todo. Quando Jeremias vinha para falar do pecado do povo, não vinha para falar do pecado de um só, era do povo como um todo. Como dissemos na mensagem anterior, no domingo passado, o Deus fala com o povo, mas o povo, olha lá no versículo 3 de Mateus, Mateus capítulo 22, versículo 3, Deus falou com o povo, mas o povo não quis ir. Não é isso que diz? Final do versículo 3. A parábola de Jesus é muito clara. Não diz que eles não quiseram ouvir. Diz que eles não quiseram ir. Preste atenção nisso aqui. Você pode até ouvir e não tomar atitude alguma. É que nem essas pessoas. Eu acho linda a palavra de Deus, acho lindo os cânticos da palavra de Deus, mas você não toma atitude alguma. Aqui não diz que eles não quiseram ouvir, mas diz que eles não quiseram ir. Deus não está atrás de ouvintes, de pessoas que curtam suas mensagens. Deus não está atrás de pessoas que achem bonito o que Ele diz. Deus está atrás de pessoas que tomam atitude
atitudes que nem diz a palavra dele, para poder ir até ele e fazer a sua vontade. É essa a vontade de Deus, amém? Deus não quer que você seja um ouvinte de uma igreja, Deus quer que você seja um participante no reino de Deus. Lá no Salmo 95, versículo 10, fala algo como era esse povo, que não quis ir, um povo que não queria obedecer, ouvia os convites de Deus, mas permanecia com o coração do mesmo jeito. Salmo 95, versículo 10, veja o que diz. Abra, é importante você abrir sua Bíblia e ver. Salmo 95, versículo 10 diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são o quê? Eles são o quê, irmãos? Um povo de coração ingrato, não reconhece os meus caminhos. Um povo de coração ingrato. Você gosta de andar com gente ingrata, gente? Você gosta? Gosta, Antônio, de andar com gente ingrata? Nem Deus. Nem Deus. Eu digo sempre que Deus não anda com pessoas ingratas. E o que é uma pessoa ingrata, Eliane? O que é uma pessoa ingrata, Mazé? É só o que não diz obrigado? A maior parte de nós vivemos de muita ingratidão. Como dissemos aqui na hora do ofertório, Deus tem suprido nossas necessidades. E a gente ainda reclama. Né? A gente come aquela carne moída gostosa com pão e ainda diz assim: vale, eu não queria comprar essa carne terceira. Nossas murmurações são prova de ingratidão. E o pior, os cristãos, digo entre aspas, evangélicos dessa geração, porque o cristão de verdade não faz isso, compartilha sua ingratidão nas redes sociais, né? Vai ver a rede social, você vê a indignação dessas pessoas, né? Fulano briga com fulano, no outro dia bota na rede social. Fulano está chateado com a igreja, com alguma coisa, bota na rede social. Não percebe que isso também é uma forma de ingratidão. Mas tem uma coisa que Deus mostra, que a maior ingratidão que você faz com Ele, como diz o versículo, não reconhecer Deus nos seus caminhos. Não reconhecer Deus na sua caminhada. Não reconhecer os caminhos que Ele tem para a tua vida, as saídas que Ele tem para você. Aqui você percebe como Deus se sente quando Ele vê pessoas ingratas com Ele. O povo andou 40 anos no deserto, rodando. Um percurso que eles iam chegar em 60 dias. Eles andaram 40 anos. Por quê? Eles não sabiam onde estavam? Não, eles sabiam onde era a terra. Eles passaram por lá várias e várias vezes. Mas ficaram rodando. Você já se sentiu assim? Andando em círculos com a sua vida? Já se sentiu assim? Como se sua vida não saísse de uma roda? Sonde seu coração e veja se não há ingratidão no seu coração, porque os ingratos ficam rodando no deserto. Quantos estão entendendo? Os ingratos ficam rodando no deserto e não acham saída, e até morrem nele, como o povo morreu. Exatamente.
Então Deus mandou essa comissão para falar com o povo durante anos, dia após dia, ano após ano. Deus mandava um Moisés, profeta, Jeremias, Isaías, ia morrendo profeta e nascendo profeta, mas Deus não deixou o povo sem sua palavra, sem os seus servos, sem os seus mensageiros. Vamos ver como é que o povo tratou esses profetas de Deus. O profeta Jeremias sentiu na pele o sofrimento que um profeta, servo de Deus, passa por ser um anunciador da vontade de Deus. O caba sofrido. Veja o que diz Jeremias capítulo 7, versículo 25 e 26. Jeremias capítulo 7, olha o que o Jeremias diz. Versículo 25 e 26. Olha a retrospectiva maravilhosa que o Jeremias faz para o seu entendimento da palavra de Deus. Acharam aí? Jeremias 7, 25 diz assim: desde a época em que seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei o quê? Os meus servos, os profetas, um dia só. Foi assim que está escrito? É assim? Dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se o quê? Obstinados, e foram piores do que os seus antepassados. Olha que sensação terrível o profeta sentir o que Deus sentia. Que sensação terrível. E ele diz, desde a época em que saíram do Egito, já fazia muito tempo. E diz que Deus enviou os seus servos, os profetas, dia após dia, não faltou profeta. Mas eles não quiseram ouvir e não deram atenção. Não deram a atenção necessária. Ronaldo, eu escuto, mas talvez você escute, mas não dê a atenção. Eles nem ouviram e nem deram a atenção. Aí ele diz aqui, antes eles tornaram-se o quê? Obstinados. E como diz aqui o Jeremias, eram pessoas ruins, porque ele diz assim, ficaram piores do que seus antepassados, eram pessoas más. Veja só o que fez o povo de Deus com Deus. Tiveram um coração obstinado. Já era um povo que estava acostumado, sabe a fazer o quê? Matar profetas. Eles não só odiavam a mensagem dos profetas, eles matavam os profetas. Aí você imagina por que é que esse povo sofreu tanto, por que tanto castigo, por que 70 anos de cativeiro, por quê? Porque o povo tinha um coração obstinado. A obstinação e a ingratidão. O que é obstinação? É o firme em seu jeito de ser. É ser firme em seu jeito de ser. Não, é do meu jeito e pronto, acabou-se. É inflexível em seus pensamentos. É irredutível em suas vontades. É um povo que não se deixa convencer nem pelo próprio Deus. Como diz aqui, todos foram enviados por Deus, e eles sabiam que era Deus que os tinha chamado. Um povo que não reconhecia Deus, não reconhecia que Deus estava lhe dando chances, Deus estava lhe dando oportunidades, e modos, maneiras de serem diferentes e serem transformados. Mas como Jesus disse, esse povo ouvia, mas não quiseram ir, não quiseram atentar. Vamos para o Novo Testamento, lá em Atos capítulo 7, temos um personagem, um homem, que foi o primeiro mártir da igreja, quem lembra? O Estevão.
O Estevão disse antes da sua morte, olha o que Estevão disse antes da sua morte, aos seus assassinos, às lideranças religiosas da época. Atos capítulo 7, versículo 51. Ele começou dando no capítulo 7, dando um resumo da história de Deus, desde Abraão, né, Moisés, e aí ele chega no versículo 51 dizendo assim: é um povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Tem assim na sua Bíblia? Jesus de Nazaré. Obstinado de coração e de ouvidos. E diz assim, ó: vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Essa obstinação, esta obstinação de ouvido e de coração, faz com que você resista ao Espírito Santo. Versículo 52, olha o que diz: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Qual foi deles que vocês não perseguiram, né? Qual dos profetas? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhes obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha como é que esses caras ficaram, rangendo os dentes contra ele. E você sabe o que aconteceu depois disso aí, depois que eles rangeram os dentes, deram um abraço nele e mandaram embora. Não foi assim? O que foi que eles fizeram? Apedrejaram o Estevão. O Estevão podia muito bem dizer assim, ó: eu vou me matar. Olha, gente, vocês são as pessoas legais, né? São de Deus, né? Me libera aí e a gente fica tudo bem. Não. Estevão disse: vocês são piores que seus antepassados. Vocês fazem iguais a eles. Estevão sabia que ia morrer, mostrando que ele estava falando com homens que, são teólogos, são líderes, não, são assassinos. São assassinos. Jesus chegou a falar com esses homens, dizendo até na cara deles: ai de vocês, mestres da lei, doutores da lei, fariseus, porque vocês impedem que as pessoas conheçam o caminho dos céus, sendo que esse caminho nem vocês vão trilhar, nem vocês vão. Resumindo, Jesus está dizendo assim: vocês ficam impedindo que os outros vão para o céu, sendo que vocês vão para o inferno. E é por isso que impedem que os outros possam ir ao céu, porque são do inferno. Então essas pessoas são más, as suas obras são más. Por que eu não consigo obedecer, Ronaldo? Porque suas obras são más, seu pensamento é mau, sua vontade é má, sua índole é ruim. Deus tenha misericórdia de sua vida. Deus tenha misericórdia da sua obstinação de coração e de ouvidos em teimar em fazer as coisas do seu jeito. Deixa eu citar um texto de Jesus sobre isso. Qual era a visão de Jesus sobre esse povo e com que eles faziam com os servos dele? Porque eram servos de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 24. Jesus, quando vai entrando em Jerusalém, lá em Lucas capítulo 13, versículo 24. Jesus dá uma ênfase sobre a cidade de Jerusalém, sobre essa capital religiosa. Olha o que Jesus diz no capítulo 13 de Lucas, versículo 24. Ele diz duas vezes a palavra Jerusalém, não é isso?
Para quê? Para dar ênfase, dizendo que são vocês, é esse povo, é essa turma. Vamos ler juntos? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. É assim que diz? Versículo 34. Errei? É o 24, é? Desculpa, eu anotei errado. 13 e 24, não é isso? Ah, eu falei 24, mas é o 34. Tá 34 aqui, eu li errado. É Alzheimer, né? Esse macho chamado Alzheimer perturba a vida da gente, né? É só para ver se os irmãos estão lendo a Bíblia direitinho. Lucas 13, 34. Diz assim: Jerusalém, vamos ler juntos? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não. Tem a ver com o texto que nós estamos lendo? Os convidados foram convidados, mas eles não quiseram. Querer tem a ver com a sua vontade. Diga comigo assim: meu maior inimigo. Diga, bote a mão no seu coração e diga: meu maior inimigo é a minha vontade. Que a minha vontade é carnal. A minha vontade ainda é mundana. Entendeu? Todo dia eu e você precisamos fazer a oração de Jesus: seja feita a tua vontade e não a minha. E não a minha. A tua vontade. Eu devo largar a minha vontade, renunciar à minha vontade, se eu quiser andar no caminho de Deus. E olha o que Jesus diz aqui. Eram homens, era uma cidade de homens maus, que matavam profetas e apedrejava aqueles que lhe eram enviados. Parece que o Estevão não tinha morrido ainda. Já estava profetizando a forma como Estevão iria morrer. A pergunta que fazemos a nós mesmos, depois de ler tudo isso: Deus tem muita ou pouca paciência com seu povo? Muita. Você sabe como é que Deus falou quando chamou Jeremias? Disse assim, ó: eu te escolhi no ventre da sua mãe. O cara era um embrião. E Deus diz assim: é um profeta meu. Amém? E faz ele crescer numa família que vai direcionar ele até ele chegar a ser um profeta. O cuidado de Deus em reger a história do Jeremias. Aí vem um povo para maltratar o Jeremias, jogaram o Jeremias dentro de um buraco cheio de lama e de podridão. Aí como é que você pensa que Deus fica ao ver um profeta que ele criou com tanto cuidado, que escolheu lá como um embrião, sendo jogado num buraco? Como é que Deus fica? E Deus bate palma? Deus fica irado, Deus fica indignado, Deus se entristece com esse povo. Por isso que Jesus diz: quantas vezes eu quis chamar vocês, quantas vezes eu quis reunir, porque a ideia de Deus não é só falar com você, é reunir você com a igreja dele. Amém? Ah, mas eu tenho um Deus lá onde eu estou. Não, você precisa reunir com os que são de Deus. Ninguém é crente sozinho, eu aprendi isso com a vida. Ninguém é crente sozinho. Ninguém é chamado de igreja sozinho. Só é chamado de igreja quando está junto. Amém? E como diz aqui Jesus, ele quis reunir seus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas.
Mas qual era o inimigo disso? As suas vontades. Eles não quiseram. Eram obstinados de coração e de ouvidos. Será que Deus tem paciência com esse povo? Como disse o salmista, não é pouca não, é muita, muita paciência. Quantas chances Deus deu para esse povo? Quantos profetas Deus enviou para falar a vontade dele para esse povo? Qual é o objetivo de Deus enviar tantos homens, tantos servos, tantos que morreram? Qual é? Por que Deus persiste em ver estas crueldades sendo feitas com seus servos? Por quê? O apóstolo Pedro, ele conseguiu resumir numa resposta, num versículo, a resposta para essas perguntas que eu fiz agora. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Deixa eu ver se eu acertei a referência, confere aí. Tenham em mente, é isso? 2 Pedro 3,15. Acharam? Ai, Senhor Deus, é muita coisa misteriosa de Deus aqui essa noite para a sua vida. E eu espero que você compreenda. Minha oração é que você compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. 2 Pedro 3,15, olha o que diz. Vamos ler juntos. Tenham em mente, tem assim? Tenham em mente? Tenham em mente que a paciência do nosso Deus significa o quê? Diga de novo, a paciência do nosso Deus significa... Diga para a sua irmã que está do seu lado, para o seu irmão. Irmão, a paciência de Deus é salvação. A gente está falando da paciência de Deus, né? A paciência de Deus é salvação. Agora eu vou explicar, porque isso aqui, só essa parte pode gerar até uma nova teologia. A paciência de nosso Deus não significa que Ele já te salvou. Significa que Ele quer te salvar. Amém? Que Ele está te dando a oportunidade para você ser salvo. Por isso que Ele diz, essa paciência de Deus é salvação. É uma oportunidade que Ele está dando ainda para você ser salvo. Qual é a reação à mensagem de Deus na tua vida? Quando Deus fala contigo, olha, eu estou tendo paciência com você, e essa paciência é uma oportunidade para você ser salvo. Como fica seu coração e as suas atitudes quando Deus fala com você? Quando Deus te chama e diz, eu quero você. Eu quero você. Não devo ficar com o coração obstinado. Não devo ficar com os meus ouvidos tapados. O conselho de Pedro é: tenham em mente isso. Você pode até esquecer tudo que eu disse aqui essa noite sobre profetas, sobre o resto que eu disse anterior. Mas tem uma coisa que você tem que ter em sua mente agora, é isso. A paciência de Deus é salvação. É uma oportunidade que Ele está te dando para que você seja salvo. Quando um homem de Deus fala para você que Deus quer você perto dele, assumindo os seus pecados e se arrependendo deles, isso é Deus que continua a falar para você largar seu coração obstinado, duro, inflexível e ser salvo da sua maneira perdida de viver. Isso é salvação de Deus. Entendeu? Eu achava que a salvação de Deus era a maior perda de tempo. Por quê? Porque eu gostava de curtir. Viu? Gostava de curtir.
Gostava de balada, gostava de festa, gostava de droga, gostava de beber. E aí eu olhava as pessoas indo para a igreja, viu, Eliane? A pessoa para a igreja, olha, perdendo a vida. Bando de doidinho, perdendo a vida. E eu me perdendo. Entendeu? E eu me perdendo. E aí, eu ia para as festas e eu nem curtia a festa. Sabe o que eu fazia na festa? Eu ia para o lado do DJ. O meu negócio era sempre com som. Eu ficava ali lá do DJ. E aí ele dizia assim, como é que é esse som aqui? Como é que tu liga isso aqui? Aí eu, aqui é os graves. Pum, pum, pum. Aí eu ficava ali curtindo a festa. Os outros curtiam. Rapaz, esse negócio de tocar, botar música para os outros dançar é legal. Aí quando eu conheci a Cristo, a primeira coisa que eu consegui na minha vida foi um violão. Aí eu vi que eu não queria só ver os outros dançando, eu não queria ver só os outros cantando, eu podia fazer música. E agora música que prestasse para Deus. Aí eu vi que eu era um tremendo do babaca no mundo, achando que aquela alegria que eu tinha por causa do muito álcool que tinha na minha cabeça, da muita droga que tinha na minha cabeça, era felicidade de verdade. Era tudo falso, era tudo fachada. No outro dia você está péssimo, se sentindo um lixo. Olha lá se seu patrão não lhe pegar de ressaca, que nem um bode velho. Não é assim? E aí eu vi que andar com Deus, assumir que Jesus morreu por mim e queria me salvar, foi a salvação para a minha vida. Salvação para a minha vida. Alguém dizer assim, tá, a igreja me salvou. A igreja nenhuma salva ninguém. Só tem uma pessoa que salva, essa pessoa é Jesus. A paciência de Deus significa... A paciência de Deus significa... O assunto principal da Bíblia, desde o Antigo Testamento, é a salvação do seu povo. Como diz aqui o apóstolo Pedro. 1 Pedro também diz que Deus sempre quis um povo exclusivo para Ele, um povo de Deus, só para Ele, para ser salvo, para ser usado para Ele. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer dividir você com ninguém. Ele quer salvar você para tornar você exclusivamente dele, propriedade dele, geração eleita do Senhor. E qual é a atitude correta que eu e você devemos tomar nesse dia? O que eu devo fazer quando eu escuto uma mensagem como essa? Primeiro, eu tenho que parar de ouvir a palavra de Deus e ir mais além do que ouvir. Eu tenho que transformar o que eu ouvi em atitude para ir até Ele, porque se eu ouvir e não ir, é meio que nada. Eu preciso ir até Ele. Preciso tomar atitudes bíblicas, atitudes que condizem com o que está escrito na palavra, com o que ele está dizendo. Eu ouvi, mas não fiz nada, você não serve. Jesus chegou ao ponto de contar uma parábola de 2 filhos, que o pai chamou para ir para colher a lavoura, a colheita. Chamou um, disse assim, não, eu vou sim. Falou, que ia, não foi. Aí teve um outro que ele disse, chamou, mais novo, não vou, não quero ir não, estou com preguiça. O mais novo sempre é mais preguiçoso. Não vou. Aí ele viu que o pai ficou muito triste, acabou indo. A pergunta que se faz ao texto é, quem que o pai vai considerar? O que tomou atitude. Não adianta só você falar que faz ou você ouvir. É o que tomou atitude. Mesmo que você não diga nada. Mas se você tomar atitude,
uma ação vale mais do que 1000 palavras. Qual a atitude correta que devemos tomar diante de uma mensagem dessa? Pedir ao Espírito Santo para te ajudar a sondar seu coração e te ajudar a identificar áreas onde você é ingrato. Pedir ao Espírito Santo que te mostre áreas onde você tem um coração obstinado, onde você não toma atitudes ao chamado de Deus. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é o chamado. Quando Ele chama alguém, é sério. É sério. Se não fosse sério, Ele não tinha jogado o Jonas no mar. O chamado de Deus para seus servos é sério. Então eu tenho que pedir de Jesus, Espírito Santo, me revela onde estou sendo ingrato, se eu não consigo achar. Me revela onde meu coração é endurecido, onde eu não obedeço. Me revela como eu posso te agradar. Como o salmista dizia, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nas veredas da justiça. Qual a atitude correta que devemos tomar ao ouvir essa mensagem? Para mim essa é a mais séria. Não abusar da paciência de Deus. Porque, olhe, eu já fui muito impaciente. Hoje eu acho que eu estou mais paciente, mas a minha paciência acaba. A sua também acaba? Acaba. A paciência de todo mundo acaba. Até a de Deus acaba. Diga para o seu irmão, esquece não, a paciência de Deus também acaba. Se a paciência de Deus, presta atenção, se a paciência de Deus é salvação, então a paciência de Deus acaba, porque vai chegar o tempo que não haverá mais salvação. Quantos estão entendendo? Se a paciência de Deus é salvação, então a paciência de Deus acaba. Vai chegar a hora que vão buscar e não vão encontrar. Os profetas diziam, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Há uma oportunidade para você ser salvo, e essa oportunidade tem limite de validade, tem uma hora para cessar, e às vezes, preste atenção, a hora pode ser esta noite. Jesus contou a história de um homem que achava que tinha todo o tempo do mundo, juntou riquezas, aí Deus disse para ele, você está louco? Essa noite vão pedir a tua alma. E aí tudo que você fez, para que foi? Olha essa história aqui, Vitória, olha essa história aqui, Nazareno. Eu estava no carnaval, não era curtindo o carnaval não, eu estava evangelizando no carnaval em Paracuru. Naquela época do carnaval de Paracuru e de Aracati, que era o pesado, né? E aí eu estava lá evangelizando, aí tinha um rapaz que eu estava fazendo teatro da Jocum ali, com o pessoal aí, são várias equipes de teatro, aí apresentava o teatro, descansava, porque era puxado, esse negócio de ficar sofrendo que nem Jesus, batendo no outro no teatro, era sofrido. Aí a gente descansava enquanto a outra equipe se apresentava. Aí eu sentado aqui descansando, todo suado, aí tinha um rapaz que estava do outro lado da roda, que a gente fazia uma roda, o pessoal vinha assistir o teatro evangelístico. Tinha um rapaz do outro lado, e aí ele, prestando atenção assim, chama celular, aquele negócio de cachaça, né? Pequenininho, né? Celular de cachaça assim, de pioca. E aí, eu aqui do outro lado aqui, e aí eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim, ó, fala com aquele rapaz antes que seja tarde. E aí eu me aproximei do rapaz. Fui falar, assim, perguntei assim, você está entendendo o teatro? Ele, olha ali é Jesus. Aí saiu esse rapaz aí está mostrando que tem os pecados dele, né?
Ele estava entendendo direitinho, a simbologia estava ótima na mente dele. Aí eu disse, Jesus quer perdoar seu pecado e livrar você, cara. Quer tirar você desse carnaval aqui transformado. Aí ele disse, e ele não tá, ele tinha tomado umas, mas não estava, parece que tinha começado a tomar as primeiras naquela hora. Aí ele disse, Ronaldo, cara, eu sei que eu preciso de Deus. Ele diz desse jeito, mas eu vou deixar para depois do carnaval. Depois do carnaval. Eu vou curtir esse carnaval, o meu último carnaval, e eu vou para a igreja. Pegou meu telefone, anotou no folheto que eu dei para ele. Aí ele foi saindo. Quando ele foi saindo, Deus falou de novo, vai deixar ele embora? Eu já estava sem jeito, já tinha falado tudo, eu agarrei do braço do cara, vem aqui, por favor. Se eu falar para você que você tem que aceitar hoje. Mas por que, rapaz? Você está dizendo isso, está me assustando. Não é para te assustar mesmo. Tu tem que aceitar Jesus hoje, porque eu não sei se você vai viver muito tempo. Rapaz, deixa disso, mano, bateu nas minhas costas, deixa disso. Brincadeira besta. Eu sei que isso aí como é que chama? É uma técnica para ver se eu viro crente, né? Desse jeito. Aí eu disse, amigo, não é não. É verdade. E a oportunidade é agora. E ele saiu. Sim, aí eu tirei uma foto. Eu tenho uma foto com ele até hoje. Eu tenho uma foto dele lá no meio das minhas fotos lá, né? Hoje foto é tudo no celular, né? Mas eu tenho uma foto impressa. A menina chegou da Jocum, tirou lá a foto lá. Tem uma foto com ele. Tirou uma foto evangelizando ele. Aí ele saiu com outro amigo no meio da multidão. Aí eu fui, apresentei mais um teatro. Depois de uns 20 minutos, aí eu desci para a praia onde ficava aqueles banheiros químicos. Podre, que nem parece que parece que é uma fossa, né? Você abre aquela porta ali, chega o vapor, faz assim para você. Quando eu saí do banheiro, aí eu olhei assim para a praia do Paracuru, tinha uma roda de gente, e as pessoas correndo para ver. Aí, cearense é besta, né? Vê uma roda já chega para ver. Eu também era cearense, eu fui ver. Né? Outro besta. Quando eu cheguei, olhei assim, só vi a camisa do rapaz. Era ele. Encheu a cara, foi tomar banho na praia, morreu afogado. 20 minutos depois que eu falei de Jesus para ele. A paciência de Deus é salvação. E ela cessa individualmente para cada pessoa. Quantos estão entendendo? Eu vou ter muito tempo. Tu que pensa. Ela cessa individualmente para cada um de forma diferente. Estão entendendo? É individualmente para cada um, de acordo com a soberana vontade de Deus. Minha oração hoje é que você não abuse da paciência de Deus. E diga, Senhor, eu quero viver na tua salvação. Eu quero ouvir o teu chamado e te obedecer. Estou cansado de viver com meu coração obstinado, fazendo só o que eu quero. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ore. E diga, Senhor Deus, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Limpa a minha vida.
Limpa a minha vida. Limpa meu coração. Tira toda a teimosia, Senhor Deus. Limpa-me, Senhor Deus. Oh Deus, eu quero viver para Ti. Oh meu Deus, limpa o meu coração. Oh, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim, ó Senhor. Te amo. Por Deus, Ele está te chamando essa noite, sim. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou é para o Teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Deus, hoje Deus está te dando a oportunidade, mostrando a sua paciência contigo, mostrando como te quer tanto bem. Ele mostra o seu amor através de Jesus, através dos seus mensageiros, através de suas mensagens, mostrando que Ele tem compaixão de ti, que Ele vê os caminhos miseráveis que nós andamos e quer nos resgatar desses caminhos. Os caminhos tortos, às vezes que ficamos rodando no deserto, e Deus dizendo assim: eu quero lhes tirar desse deserto, eu quero lhes tirar desta aflição, eu quero que você tire esse fardo pesado de suas costas. Deus quer hoje salvar você. Ele não quer tornar você um evangélico, Ele quer salvar você. É algo muito maior, é algo grandioso. O assunto do chamado de Deus para a vida daqueles que são dele é algo muito sério. É hora de você dizer: Senhor Deus, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Fique de pé e ore pela sua vida, bote a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Eu não posso viver longe de ti, eu preciso de ti desesperadamente, Senhor. Eu preciso de ti urgentemente. Eu quero parar de viver para mim mesmo. Eu quero provar da tua bondade. Eu quero parar de viver na desobediência. Eu quero, ó Senhor Deus, abraçar a tua misericórdia, a tua compaixão com a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, obedecer. Eu quero, Senhor Deus, como diz a tua palavra, ser o povo exclusivo do Senhor, fazer parte do teu povo, estar reunido, porque o Senhor nos chamou para estarmos reunidos como um povo. Peça perdão dos seus pecados. O Senhor não tem negócio com arrogantes, o Senhor não tem negócio com ingratos, o Senhor não tem negócio com obstinados, o Senhor tem negócio com arrependidos. O Senhor tem intimidade com os arrependidos e humildes de coração. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus hoje, e Ele te exaltará no tempo oportuno. Oh Deus, vem agir, Deus, na vida deste homem, dessa mulher arrependido, Senhor Deus. Vem transformar suas vidas, Pai. Hoje é o dia, essa é a hora, esse é o momento do Senhor salvar a sua vida, do Senhor salvar a sua vida. Arrependa-se e diga: Senhor Deus, me perdoa, me salva, Senhor Deus, me salva, Senhor Deus, me salva, Senhor Deus. Escreve o meu nome no teu livro, me salva, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso, me salva. Eu preciso parar de ser obstinado, desobediente. Eu preciso parar de viver só na minha vontade. Me salva, me salva. Andar seguindo a minha vontade é perdição, Senhor Deus. Andar seguindo a Ti é salvação.
Obrigado, Jesus. Vem, Senhor Deus, age na minha vida. Age na minha vida. Diga isso para Deus, age na minha vida, Senhor Deus.